Flamengo tem reunião marcada com representantes do jogador Jorginho para assinar pré-contrato. Flamengo e Jorginho têm uma reunião na quarta-feira. Flamengo vai tentar, na figura de José Boto, vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato, contrato de 3 anos. A base salarial já foi ajustada. E o Galvão Bueno rasgou elogios ao Flamengo após a vitória do Mengão em cima do Vasco. É esperado um jogo nervoso, e 1-0, e um Flamengo muito forte nos contra-ataques. Parabéns, Felipe Luiz. E tem renovação de contrato no Flamengo. O Mengão prepara a renovação com o jogador Eric Pulgar. A renovação do contrato do Eric Pulgar, que agora vai ter vínculo até dezembro de 2028, e é óbvio que ele vai ter uma valorização salarial. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Chega mais nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. O Flamengo que venceu recém o Vasco e agora tem essa semana de preparação para a partida de volta no Maracanã. E a imprensa esportiva tá elogiando demais o Flamengo. O Bruno Henrique, que marcou um golaço. Tem o Galvão Bueno aí falando sobre o Mengão e tem as renovações que vão acontecer no Flamengo. Por exemplo, Eric Pulgar está renovando o contrato com o Flamengo e José Boto prepara uma reunião nesta quarta-feira para assinar pré-contrato com o jogador Jorginho. Vamos juntos analisar todas essas informações, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está em Brasília, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Tocantins, Pernambuco, coloca aí pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Vene Casagrande, Galvão Bueno, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Tudo que aconteceu nos campeonatos estaduais, na reta final então de Campeonato Paulista e também de Campeonato Carioca. Muito carnaval ou muito futebol por aí, hein, Zinho? Tudo bom, Bruno? Que alegria, que satisfação estar com você. Muito futebol, eu sou apaixonado, então eu acompanhei com certeza toda essa rodada importante, né? Mas também aqui no Rio, o Flamengo larga na frente contra o Vasco ontem, né? Mas hoje o Fluminense atropelou. Bruno, encaminhou muito bem a classificação dele para a grande decisão do campeonato. O Flamengo tem uma vantagem importante, o Fluminense tem uma vantagem maior ainda. A vantagem, aliás, no início era do confronto, era do Volta Redonda, mas agora o Fluminense com goleada, então muito perto de mais uma decisão. O Fluminense venceu e venceu bem. Isso deu uma moral para o time. Veio a classificação que estava em risco, então o Fluminense cresceu, né? Deu essa melhorada, essa encorpada. Fisicamente o time também melhorou, começa a entrar num ritmo melhor e com muito mais opções. O Fluminense realmente teve uma semana maravilhosa, né? Mas espera aí, os times, os adversários, não. O Volta Redonda foi a segunda melhor campanha do Campeonato Carioca. Tinha a vantagem no início do confronto. Agora o Fluminense com essa goleada pode perder até de 3-0. O Volta Redonda vai ter que meter 4-0, ser o mesmo número de gols, que aí ele tem a vantagem por resultados iguais. Mas ficou complicado. E aí o Fluminense, para mim, praticamente assim, classificado para a grande decisão, esperar entre Flamengo e Vasco. Flamengo com a vantagem, porque ganha o primeiro jogo e agora faz o segundo jogo no Maracanã. Venceu por 1-0 o gol do Bruno Henrique neste sábado. O Mano Menezes, claro, com o seu trabalho e a pontuação garantida a partir da chegada do Mano foi fundamental também para o Fluminense permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que antes de enfrentar o Volta Redonda na partida de volta, o Flu tem o Caxias pela Copa do Brasil. Então, nessa quarta-feira, às 7 horas da noite. Muita velocidade pelo lado. Aquele time em que o Arrascaeta era o mais técnico, o Gabigol era o, entre aspas, talismã, e o Bruno Henrique era o melhor jogador do time. Ele depois se machuca, não tem mais a mesma velocidade, já tem uma certa idade, consegue se adaptar a jogar numa outra função, consegue resolver jogos. Quer dizer, esse é o jogador que qualquer torcedor gostaria de ter em seu time na história do seu clube. Né? Só que hoje ele é um jogador do Flamengo e o flamenguista que pode desfrutar. E o Flamengo tem um cara desse nível no comando do seu ataque. Já disputou título esse ano e ele foi bem, o papel decisivo. Ele talvez fosse um desses jogadores, talvez ele pudesse ser um desses jogadores
cujo lugar no time está garantido pelo meu passado, o nome que eu tenho, aquilo que eu ajudei a construir. Ele não se comporta desse jeito. Exato. Eu acho que a quantidade de tempo que ele já perdeu no futebol por diferentes lesões, a coisa do olho, quando ele estava no Santos, talvez faça com que ele olhe para o que é o futebol de uma outra maneira. Então você vê o Bruno Henrique, quando está saudável, né, e disponível, sempre tentando alcançar o máximo das oportunidades que ele recebe, nunca reclamando publicamente. Dizem que o Flamengo tem um ambiente muito difícil de ser administrado, que muitos técnicos já sofreram ali por causa da maneira como determinados jogadores se sentem maiores do que as comissões técnicas. O Bruno Henrique é um desses jogadores com trajetória, prataria, número de gols, número de troféus. Ele e o Arrascaeta. Um comportamento diferente do comportamento do Gabigol. E um comportamento, ao que tudo indica, pelo que se fala e pelo que não se fala. Pelo que não se fala. Absolutamente profissional e sempre favorável ao que é o grupo. Então, esses jogadores, eles não são numerosos. Eles precisam ser elogiados e cuidados. E tem uma coisa que eu gosto muito, André, que óbvio que isso não é uma coisa que se identifica, não é uma coisa verdade absoluta. Ele, para mim, simboliza muito o perfil do que é um torcedor do Flamengo, time nacional. E outra coisa que ele consegue superar. Ele não é o cara do drible refinado que a gente falava no começo do programa. Ele é o... Mas ele é muito tecnicamente ele é acima da média, eu concordo. Mas ele não é o cara que, teoricamente, teria o perfil para ser... Não é o perfil Arrascaeta, que tem o drible, o passe. Concordo. E ele conseguiu fazer com que as pessoas entendam que ele é bem acima da média, sem ter essa coisa que a cultura brasileira parece exige para o jogador ser considerado um cara acima da média. Mas ele sempre faz gol bonito ele também, sempre teve a velocidade, o chute de fora da área, uma queda para gols importantes, né? Que é uma coisa inexplicável. Eu sou fã. E aí você já vai maquiando esse drible, essa coisa que talvez o torcedor goste. Olha só, nação, após a partida do Flamengo contra o Vasco, após a vitória do Mengão, o Galvão Bueno, ele falou sobre o Bruno Henrique. Ele escreveu nos posts no Instagram falando o seguinte: o Bruno Henrique marcou o seu 10º gol em um clássico contra o Vasco. E foi um golaço decisivo, em jogo quente e nervoso. Foi se criando um clima terrível, tenso, como todo Vasco e Flamengo. E o rubro-negro agora tem vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Haja coração. É esperado um jogo nervoso e 1-0 e um Flamengo muito forte nos contra-ataques. Mas rivalidade é uma coisa, e isso os jogadores mostraram em campo, lutando, mas se respeitando. Parabéns, Felipe Luiz. Teve, né, o brilho de um jogador, mas não tão jovem, foi o Flamengo no Clássico do Rio de Janeiro, hein, Mauro César Pereira? Um jogo, eu fui ao estádio, né, que eu falei, tô no Rio há muito tempo, que eu não assisto a um Clássico do Rio, porque eu tô muito em São Paulo e agora também em Fortaleza, e eu falei, vou pro Clássico. Saí em cima da hora, porque fui na praia, né, com os amigos, com a família, falei, eu vou, vamos ver se eu chego a tempo. Eu cheguei antes da hora. Por quê? Porque não teve trânsito nenhum, tava um deserto o estádio Newton Santos. Foi assim, foi ridículo o público do Clássico Vasco e Flamengo. Era constrangedor. Parecia que você estava vendo, com todo respeito aos clubes, Olaria e Bangu no estádio. Era o estádio todo vazio, poucos grupinhos de torcedores. Claro, tem a ver com o carnaval? Sim, tá sol no Rio de Janeiro, muita gente na praia. Mas não dá para levar na normalidade 10 mil pessoas num clássico entre Vasco e Flamengo. Tava ridículo o cenário. Agora, Mauro, segue uma freguesia surreal, né? São 31 jogos agora desde 2017, com 18 vitórias do Flamengo e só 2 do Vasco. É assim, é constrangedor. E 11 empates. Aí tem uma comparação, ele mostra os números do balanço 2023 e quanto apareceu como dívida agora na recuperação judicial do Vasco. 1,4 bilhão. Dobrou a dívida. Significa que o Vasco SAF gastou muito e não foi a lugar nenhum. Ou seja, a dívida é colossal. A recuperação judicial é um paliativo para tentar ganhar tempo, para poder pagar dívidas. Dívidas imensas, um time limitado. E eu acho que o Vasco, ele comete um erro quando leva o jogo para o estádio Newton Santos, o Engenhão, porque ele desimobiliza a torcida. É um estádio que os dois times não estão acostumados com aquele piso artificial. É mais difícil de chegar do que o Maracanã.
Tem muita briga de torcida de Vasco e Flamengo nos clássicos, e ali no Engenhão o temor passa a ser maior, as ruas são mais estreitas, um local que não é tão amplo como a região do Maracanã. Isso deixa algumas pessoas com medo de ir para o jogo. Então, um público ridículo, vergonhoso, uma coisa patética. Esse é o jogo para 50, 60 mil pessoas no Maracanã, com toda certeza. O Vasco deveria jogar no Maracanã, onde ele faz questão de mandar jogos que eles chamam de maracanáveis lá no Vasco, né? Quando tem demanda de grande público e São Januário fica pequeno, que é uma grande torcida. Aí briga na justiça com o Fla-Flu, que são os gestores do estádio, aí para mandar o jogo no Maracanã. E dessa vez o Vasco correu do Maracanã para levar para um ambiente onde poderia, em tese, dificultar mais o Flamengo. Deveria ter, assim, mobilizado a sua torcida, facilitado a venda de ingressos como mandante para o seu torcedor, para encher o setor sul do estádio, os setores mistos que são centrais. No último Vasco-Flamengo, o Flamengo venceu por 2-0 na Taça Guanabara, foram vendidos, o Flamengo foi mandante, foram vendidos pouco mais de 6 mil ingressos para visitantes. E tinha quase 45 mil pessoas no estádio. Ou seja, 6-1, mais ou menos, a proporção Vasco-Flamengo. Ridículo. Não pode o Vasco jogar com o Flamengo com tão pouca gente. Aí levaram o jogo para lá. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que a estratégia do Vasco era muito clara. Um jogo físico, de muita falta, muito pegado. O árbitro começou a dar cartões. A ideia era muito clara, na minha visão. Criar uma situação de botar pilha. O Flamengo sempre entra nessa pilha quando enfrenta adversários tecnicamente inferiores que se comportam assim. É um absurdo como pega a pilha. E o Wesley era o alvo preferencial por conta daquela jogada no jogo anterior, que no final do jogo ele fez uma jogada de efeito que irritou os vascaínos. E era tudo em cima dele, falta nele, chegando junto, fazendo faltas duras. Até que ele entra violentamente no Verratti. Deve ter doído bastante, mas num domingo de Oscar, o Verratti parecia que ia lançar sua candidatura ao prêmio, né? O que a criança rolou no gramado, que gritou, e veio o atendimento médico, ele continuou rolando. Um negócio assim... Atirava a caneleira, ficava tirando a caneleira no chão. O Verratti depois falou que é sorte, o Verratti deveria olhar um pouquinho aí os vídeos dos gols do Bruno Henrique. Deve ser um cara de muita sorte, né? Porque ele, no só do Vasco são 10 jogos, 10 gols. 10 gols no Vasco. 99 com a camisa do Flamengo. E aí decidiu mais um clássico. Por isso que a torcida o chama de rei dos clássicos, por isso, não é por acaso. Mas acho que o Vasco conseguiu o quê? Perder de novo o Flamengo. Um público vergonhoso, a vergonha para os dois times, né? Ter uma torcida tão pequena, num ambiente tão melancólico. E desmobilizou totalmente a torcida para o próximo jogo. Quantos vascaínos vão ao Maracanã sábado? Mando do Flamengo ter que ganhar por 2-0 com esse time. Tem chance? Sempre tem chance, mas chance mínima. E tem o Nova Iguaçu no meio de semana pela Copa do Brasil ainda, para desviar a atenção. Nova Iguaçu que eliminou o Vasco no Carioca do ano passado, na semifinal. E a gente está vendo aí como está. O Coritiba caiu agora para o Ceilândia, antes agora do Carnaval. Já caiu o Juventude, já caiu o Sport, né? São dois times de Série A, o Coritiba na Série B. E o Vasco tem que tomar cuidado para não ser eliminado, evidentemente. Tem times aí de primeira divisão caindo precocemente na Copa do Brasil. Então, eu acho que desmobilizou a torcida para o jogo de volta, porque o Vasco ainda perdeu. Agora, em 31 jogos, 2 vitórias do Vasco, 18 vitórias do Flamengo. E uma coisa que assusta, assim, as 2 vitórias do Vasco sobre o Flamengo foram vitórias de turno, de Taça Guanabara, que não decidiram nada, tá? Uma em 21 e a outra em 23, né? Eu fui pesquisar as últimas vitórias do Vasco eliminando o Flamengo. A última vez foi em 2016, em Manaus. O Maracanã estava cedido para o Comitê Olímpico por conta dos Jogos do Rio de Janeiro. O jogo foi em Manaus. O Vasco vence o Flamengo na semifinal do Carioca por 2-0. O primeiro jogo foi 1-1 e elimina o Flamengo. 2016, gente. Você pega a escalação do Flamengo, era completamente diferente. É o outro momento. E o Vasco estava na Série B. Eurico Miranda era o presidente. Já até morreu o presidente do Vasco, da época. E a última vez que eliminou o Flamengo do Maracanã foi na Copa do Brasil 2015, quando o Eurico reapareceu dizendo que o respeito voltou, o Vasco foi campeão carioca, eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, não foi campeão da Copa do Brasil e foi rebaixado da segunda divisão, no mesmo ano o Vasco. Foi em 2015, setembro. Vai fazer 10 anos que o Vasco não elimina o Flamengo no mata-mata, no confronto direto do Maracanã. Então, assim, além das vitórias serem raríssimas nesse recorte da história, os confrontos realmente relevantes para o Vascaíno, eliminando seu grande rival, eles estão ficando muito no passado. É assustador. Pode mudar essa história vencendo por 2-0 no próximo sábado no Maracanã. Mas, pelo que vimos nesses últimos jogos, a possibilidade disso acontecer, ela é pequena. Ela existe, evidentemente, mas ela é pequena. Pela diferença entre as equipes, né? E o gramado, né? O piso, melhor dizendo, artificial, com o qual nenhum dos dois times está acostumado. Então, nem isso era uma vantagem para o Vasco, né? Se bem que a gente, pensando nisso, tem alguns momentos até engraçado. Já vimos quinta-feira o Botafogo jogando no seu habitat contra o Racing, que não joga em piso assim nunca, porque na Argentina não tem esse negócio, né? Na primeira divisão argentina ninguém joga em piso de plástico, gramado artificial, piso artificial, né? Negócio de raspa de coco, cortiça, borracha, não tem. É grama, terra mesmo, sabe? Grama de verdade. E o Racing deitou e rolou em cima do Botafogo. Curioso isso, né? Então, mesmo esse fator campo, às vezes prevalece, em outras vezes não. E ali era um ambiente estranho para os dois times, né?
E eu acho que o Bruno Henrique está mostrando uma longevidade muito importante, né? Especialmente com a adaptação aos poucos à função de centroavante, que exige menos fisicamente, menos corrida, menos desgaste com piques e mais piques que ele faz quando joga naquela sua função original, digamos assim. E tem sido muito decisivo. Ele foi importante na Copa do Brasil, ele foi importante na Supercopa, né? Quando fez os gols, 2 gols do Flamengo, de pênalti que ele sofreu, o outro ele chutando de forma espetacular também, como o chute de ontem. Está no 2º ano de contrato desses 3 anos que ele renovou na virada de 2023 para 2024. O contrato dele vai até o final do ano que vem, né? Quando ele estará completando, no final do ano, dia 30 de dezembro, 36 anos, ele agora tem 34, faz 35 no penúltimo dia de 2025. E é um jogador que começou a carreira com 23 anos. Ele assinou o primeiro contrato profissional. Curioso isso, né? 23 anos. Se ele tivesse tido base, como o caso do Hendrick, que tem 17, já está vendido. Tivesse tido base, tivesse começado mais cedo, ele poderia ter sido um jogador ainda melhor. Ainda melhor, porque ele começou tarde, né? Mas parece que vai terminar tarde a carreira, sendo ainda um jogador importante, decisivo. E eu acho, sinceramente, que de todos os jogadores, sem exceção, tá? Que passaram pelo Flamengo nesse período de glórias, embora não seja muito midiático e tal, e nem seja talvez o mais craque, eu acho que ele é o que mais merece ser tratado como ídolo e merece, no futuro, ser muito lembrado na galeria dos maiores jogadores da história do Flamengo. O Bruno Henrique é um jogador gigantesco na história desse clube. E olha só, nação, o Vene Casagrande, ele falou sobre a renovação de contrato do Eric Pulgar, que está para acontecer já a qualquer momento, e também sobre uma reunião que vai acontecer nessa quarta-feira com o José Boto e os representantes do jogador Jorginho. O quesito dessa reunião é para assinar o pré-contrato entre Flamengo e Jorginho e Flamengo, para que ele possa vestir a camisa do Flamengo a partir do meio do ano. Vamos analisar o que eles falaram referente a isso, mas e aí? Jorginho é um bom reforço para o meio dessa temporada 2025? Seguramente já chega para vestir a camisa do Flamengo, pensando no Mundial de Clubes. A vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Vasco da Gama ilustra muito bem o que eu venho falando aqui há muito tempo, falo também no SBT, programa que eu participo de segunda a sexta-feira. O jogo, o Flamengo com o Felipe Luiz, nem sempre vai dar um show dentro de campo. Pelo contrário, e vai ser mais, assim, pode não entregar um show, como não entregou ontem diante do Vasco da Gama. Mas vai ser muito difícil vencer o Flamengo do técnico Felipe Luiz. Mas muito difícil mesmo. Para e analisa o jogo de ontem. Mesmo jogando na grama sintética, com muitos desfalques mesmo. Mesmo assim, o Flamengo saiu de campo vitorioso e nem fez uma partida excelente, não. Pelo contrário, fez o básico. Saiu de campo com a vitória 1-0, com o gol do Bruno Henrique, um golaço, entre aspas, um achado ali, num chute de fora da área. Não entregou o show, mas saiu de campo vitorioso. E é isso que vocês, torcedores, precisam entender. Não adianta achar que o Flamengo vai dar show sempre com o Felipe Luiz. Agora, vocês podem ter certeza que vencer do Flamengo com esse atual treinador vai ser uma tarefa muito difícil para qualquer adversário. E sobre o gol do Bruno Henrique, o Verratti, após o jogo, disse que o gol foi uma sorte, que ele chutou mal e a bola acabou entrando. E o Felipe Luiz, assim, como é educado, como sempre, respondeu a declaração de Verratti na entrevista coletiva, que ele foi questionado sobre o assunto, e ele disse o seguinte: sorte? Não é sorte, não. O Bruno trabalha muito, pessoal, muito mesmo. Nada é por acaso. Verratti, não é sorte mesmo, tá? Não é sorte mesmo. Analisa o histórico do Bruno Henrique. Ele já finalizou assim várias vezes e quase estufou a rede. Então não é sorte. E repito o que o Felipe Luiz disse: é muito trabalho. Muito trabalho. E Verratti, você que é atacante, deveria saber quão difícil é fazer um gol como esse. Não é sorte. Repito, é trabalho. E Bruno Henrique, o Felipe Luiz falou sobre o Bruno Henrique o seguinte, eu quero falar sobre isso. É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito. Só fala no campo, com números, com títulos, com sacrifício pelo time e companheiros também. Nos jogos mais difíceis que você vê os melhores. E Bruno Henrique é um deles. É um prazer acompanhar de perto a história de Bruno Henrique no Flamengo. Gente, é porque o Bruno Henrique não é midiático, tal como foi o Gabigol, por exemplo, como é o Gabigol. Isso não é uma crítica ao Gabigol, nem uma crítica ao Bruno Henrique, mas fazendo uma analogia aqui, que eu gosto muito, tá, de fazer analogia. O Bruno Henrique como se fosse o Rivaldo. Por exemplo, o Rivaldo jogou muita bola, gente, mas muita bola. Na Copa do Mundo de 2002, embora eu era
uma criança, mas, cara, eu vi. O Rivaldo jogou muita bola, porque o Ronaldo fez muitos gols. Mas não é nenhum absurdo escolher o Rivaldo como o melhor daquela Copa do Mundo. E o Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Pouca mídia e muito futebol. E eu falo, vocês torcedores, talvez vocês não deem o devido valor à história do Bruno Henrique no Flamengo. Ele é muito ídolo, gente. Ele é muito ídolo. Ele entrega um absurdo dentro de campo. É um jogador que não se envolve em polêmica, muito pelo contrário. E foi o que o Felipe Luiz disse aqui. Ele é caladão na dele. Só fala, entre aspas, dentro de campo. Muito ídolo. Para mim, foi o melhor jogador em 2019 e é o principal jogador do Flamengo nessa geração vitoriosa, de 2019 para cá. Ah, mas o Gabigol fez... Sim, mas se você parar e analisar o futebol que o Bruno Henrique jogou em 2019, não à toa ele foi eleito o Rei da América na ocasião, gente, ele é um absurdo. E eu falei na ocasião, os 3 anos de contrato, na renovação de contrato para o Bruno Henrique, nenhum exagero. E vocês podem resgatar, porque eu falei isso na ocasião. Então, o Bruno Henrique deveria ser mais valorizado, tal como o Pulgar foi valorizado pelo Felipe Luiz na entrevista coletiva. Abre aspas para Felipe Luiz, hein? Creio que se Eric Pulgar fosse brasileiro, ele seria titular na seleção brasileira. E aí, torcedor rubro-negro, você concorda com essa declaração do Felipe Luiz? Concordando ou não, você com certeza acha que Pulgar é um jogador extremamente importante atualmente para o técnico Felipe Luiz. Então, a renovação dele está encaminhada, mais 3 anos de contrato que o Flamengo e o jogador fecharam, e o empresário chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para finalizar a operação e anunciar a renovação de contrato do Eric Pulgar, que agora vai ter vínculo até dezembro de 2028, e é óbvio que ele vai ter uma valorização salarial, porque o salário dele estava de fato, digamos, defasado, porque ele é um jogador que já chegou com salário baixo, e agora ele está no último ano de contrato dele, vai até dezembro. A partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato, mas o Flamengo correu para acertar essa renovação de contrato. O Pulgar renovando e o Jorginho, Vene, já que teoricamente é para a mesma posição. Flamengo e Jorginho tem uma reunião na quarta-feira, tá? E o Flamengo vai tentar, na figura de José Boto, vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato em breve. Por que o jogador ainda não assinou? Por respeito ao Arsenal, ele entende que assinando esse pré-contrato, entre aspas, poderia estar desrespeitando a história que ele tem no clube inglês, mas o Flamengo, óbvio, só vai comemorar depois que o Jorginho assinar um pré-contrato. A palavra foi dada, o aperto de mão foi dado, mas a gente sabe que no futebol só vale quando tem a canetada. E é isso que o Flamengo está tentando fazer. Contrato de 3 anos, a base salarial já foi ajustada, e o Flamengo, nessa reunião de quarta-feira, vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato e, de fato, seja jogador do Flamengo a partir do meio do ano. Para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo perdendo um gerente de futebol, Luiz Carlos. Ele está de saída do Flamengo. Foi uma notícia publicada primeiro pelo Flazoeiro, que nós confirmamos. Ele está a caminho do Atlético Mineiro, a convite do Paulo Brax, que atualmente é diretor de futebol do Atlético Mineiro. O Paulo Brax entrevistou vários profissionais para essa função. Ele vai ser gerente da base, uma função que o Luiz Carlos fazia no Flamengo fez durante muito tempo. Depois ele foi promovido a gerente de futebol do elenco profissional, mas o forte do Luiz Carlos é a base. Tanto é que o Paulo Brax enxergou isso, falando que o período que ele teve à frente da base do Flamengo, a base do Flamengo faturou bastante. Então o Paulo Brax enxergou nesse profissional requisitos para poder assumir esse cargo, fez o convite, o profissional aceitou. Vene, o Flamengo vai contratar alguém para a vaga do Luiz Carlos? Não. Vai promover alguém da base para a vaga do Luiz Carlos? Não. Por quê, Vene? Porque o Flamengo entende que não há necessidade. Era um cargo que, teoricamente, estava sem função no dia a dia do Flamengo, porque o José Boto já trouxe profissionais da confiança dele, o Luiz Carlos pedindo para sair, o Flamengo não vai
promover mudanças, ou seja, não vai promover nenhum profissional da base, nem vai contratar ninguém para esse cargo. O Flamengo entende que seria um custo desnecessário nesse momento. Aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo aí para vocês. Agora, tivemos aí essas informações referente ao jogador Jorginho. O Boto vai fazer uma reunião nesta quarta-feira, juntamente com os representantes do jogador, para poder firmar um pré-contrato com o Flamengo, né? Ele deve vestir a camisa do Mengão já no meio desse ano, e aí seria um bom reforço pensando no Mundial de Clubes, né? Tivemos aí também a notícia referente à renovação de contrato do Eric Pulgar. O Eric Pulgar é um jogador que o Felipe Luiz conta demais com ele no elenco e provavelmente ele deve assinar essa renovação de contrato juntamente com o aumento salarial do jogador. E aí, vamos ficar de olho para ver se vai acontecer mais alguma coisa, né? Tem aí o Gerson, por exemplo, que o pai do Gerson, a gente viu aquele assunto que aconteceu alguns dias anteriores, referente a uma possível oferta que outras equipes da Europa estavam querendo fazer juntamente para contratar o Gerson. E o pai do Gerson estava pedindo um aumento salarial, né? Uma valorização do jogador pela equipe do Flamengo. Vamos ver se isso também vai acontecer. Nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de ajudar sempre o nosso canal compartilhando. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, com seu amigo flamenguista, tá bom? E se você ainda não está inscrito, confere se você está inscrito aqui no canal Meu Mengão React no YouTube e ative o sino das notificações para sempre você receber todas as informações do Flamengo, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.